Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui na nossa leitura. Estamos num trecho crucial para o reino de Israel, Judá e Jerusalém. E eu já quero começar orando, entregando esse momento, hoje dia 1º de agosto de 2022, dando start aí, em mais um mês desse ano de 2022. Já estamos no 8º mês do ano, mês 8, E que alegria saber que o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem estado conosco, tem nos dado paz, saúde, alegria, prosperidade em tudo que a gente põe as mãos. Como eu sou grata a Deus por esse ano que tem sido debaixo de muito milagre, debaixo de muita graça, na nossa vida, graças a Deus. Vamos orar? Jesus, muito obrigada, Deus, por mais esse dia. Hoje nós te damos graças por esse mês que está se iniciando, Pai. Agosto está entrando hoje com tudo, Pai. Nós só temos a te agradecer, porque o Senhor tem sido tão bom conosco. A tua misericórdia e o teu amor têm nos alcançado todos os dias. Temos sido, Senhor, tão abençoados pela tua mão poderosa, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor, estando conosco, Senhor, todo o tempo. E nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda, fica mesmo conosco. Nós não somos suficientes em nada, Senhor, nós dependemos de ti totalmente, Senhor, em tudo que vamos fazer. Que a nossa dependência esteja no Senhor, que a nossa capacidade, Senhor, seja aquela que vem do Senhor, que a nossa sabedoria é aquela que vem do teu trono, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos faz, Senhor, cada dia mais compreender e entender essa dependência. Queremos ser realmente crianças que dependem dos pais para tudo que vão fazer e descansam nesse cuidado que os pais têm. Pai, nós queremos entender essa paternidade e queremos todos os dias depender do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente? A mensagem de Deus é lida, destruída e depois reescrita. É isso que Jeremias vai falar para nós nesse momento. Nós estamos aqui no ano 603, aproximadamente, antes de Cristo, Jeremias 36, versículo 10, é o nosso texto de hoje para iniciar. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Quando Micaias, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário, no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elisama, Delaias, filho de Semaias, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros líderes. Micaias relatou-lhes tudo o que tinha ouvido, quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então todos os líderes mandaram por intermédio de Jeudi, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cushi, a seguinte mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. E disseram-lhes: sente-se e leia-o para nós. Então Baruque o leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque: diga-nos, como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias quem o ditou a você? Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: vá esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário, foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeudi pegar o rolo e Jeudi o trouxe da sala de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu apartamento de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Eunatã,
Telaias e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, Seraias, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abideel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. Depois que o rei queimou o rolo, que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Também diga a Jeoaquim, rei de Judá: assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e perguntou: por que você escreveu nele o que o rei da Babilônia Por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor do dia e à geada da noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros, por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. O rei Jeoaquim estava extremamente enlouquecido, né? Tipo assim, pegar um rolo escrito por um profeta e queimá-lo, porque justamente trazia palavras de afronta, trazia palavras de desgraça sobre Judá e Jerusalém, sobre a sua própria casa, né? Sobre a casa do rei. E ele não aceitava essas palavras de Jeremias. Esse tempo de Jeremias foi um tempo de muito confronto, foi um tempo de muita afronta para com os líderes de Judá e Jerusalém. E eles não aceitavam a palavra de Jeremias, porque ela era dura, porque ela era difícil, porque ela era assustadora. Mas o Senhor disse: eu falei e eu vou cumprir. E o Senhor pede para que ele escreva novamente, então mesmo tendo perdido o primeiro rolo, para que isso ficasse registrado, para Israel ler e para nós lermos hoje o que Deus fez nesse momento da história e como Deus cumpriu a sua palavra, e ele vai cumprir nos últimos dias também da mesma forma. Continuação da mensagem de Jeremias. O cinto de linho, Jeremias capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, e vá agora a Perate e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza do seu coração, seguindo os outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Diga-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deve-se encher de vinho toda a vasilha de couro. E se eles lhe disserem: será que não sabemos que se deve encher de vinho toda a vasilha de couro? Então você lhe dirá: assim diz o Senhor: farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes dessa terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão
me impedirão de destruí-los. Escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo, por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Diga-se ao rei e à rainha mãe, desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram de sua cabeça. As cidades do Negueb estão bloqueadas, e não há quem nelas consiga entrar. Todo Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. Erga os olhos, Jerusalém, e veja aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado, as ovelhas das quais você se orgulhava? O que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que você sempre teve como aliados? Você não irá sentir dores como as de uma mulher em trabalho de parto? E se você se perguntar, por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Espalharei vocês como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a sua parte, a porção que lhe determinei, declara o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto para que as suas vergonhas sejam expostas. Tenho visto seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém! Até quando você continuará impura? Então o Senhor está mais uma vez lembrando, né? Por que ele vai vir com destruição? O Senhor teve desde o início o desejo de trazer o seu povo para bem pertinho dele, né? Para a comunhão de Pai, para a comunhão de Senhor, para a comunhão de Deus. Mas eles preferiram adorar outros deuses e os seus muitos pecados é que estão fazendo com que a destruição e o juízo de Deus venha sobre eles. Quando a gente olha para esses textos, gente, a gente esquece de Deuteronômio 27, 28, onde o Senhor os avisou. Deus não está fazendo nada sem que ele avisasse antes, sem que ele deixasse os mandamentos e os decretos para que o povo cumprisse e assim eles vivessem muito bem em prosperidade na terra. Então a diferença é aquele que ouve e aquele que obedece, e aquele que não ouve e desobedece. As consequências são as mesmas. Assim como nós desejamos, quando nós obedecemos a bênção de Deus, nós precisamos também desejar, quando nós desobedecemos, o juízo de Deus. E é isso que a humanidade não aceita. A humanidade não aceita que o desobediente mereça a morte, mereça a sentença de juízo, mereça o inferno. Porque é isso que o desobediente merece, né? Aquele que não dá ouvidos, aquele que não se arrepende dos seus pecados e se volta para obedecer a Deus. É isso que a palavra está dizendo. Então, querer a bênção é muito fácil. Agora, querer obedecer aquele que está te pedindo para obedecer, para alcançar a bênção, é que geralmente o ser humano tem dificuldade. Jeremias capítulo 14 vai falar sobre a seca que vai vir sobre Judá e Jerusalém. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando e os seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e, decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva, e os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti, ó esperança de Israel. Tu que os salvas na hora da adversidade.
Por que te comportas como um estrangeiro na terra ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. Não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse: não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor: quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem: nem guerra nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Diga-lhes isto: que os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo-os morrerem à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada compreender. Rejeitaste Judá completamente? Desprezaste Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes, não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu o podes, Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Jeremias e algumas pessoas do povo, ou boa parte do povo, tinham temor, né? O Senhor manda falar aos profetas, inclusive, que estão profetizando bênçãos, né? Prosperidade, de que a guerra não vai vir. Havia um paralelo, né? De profetas que falavam realmente em nome do Senhor, e um deles era Jeremias, que nesse momento estava sendo usado para trazer palavras de correção, palavras de juízo sobre a terra, mas existiam os falsos profetas nesse tempo em que se levantavam a favor dos reis, a favor do próprio povo, profetizando: não, isso é bobagem, Jeremias é louco, Jeremias não sabe de nada, Deus não trará isso sobre nós, nós estamos, né, debaixo da bênção de Deus, Deus tem uma promessa a Abraão. Então eles profetizavam também em nome de Deus, mas não era Deus quem estava falando. Deus estava trazendo esse juízo já há bastante tempo, vinha avisando o seu povo sobre esse juízo já há algum tempo. A gente tem lido isso a respeito de vários profetas falando, e o povo não se converte, e o povo não abandona o pecado. Então o Senhor está dizendo que Ele vai trazer, e eles sabem, aqueles que temem a Deus sabem que somente o Senhor pode livrá-los desse tempo de angústia, de dor, de sofrimento, de escassez, né? Então é isso que eles estão falando aqui no final. Jeremias capítulo 15, é o nosso último texto de hoje. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam, e se eles perguntarem: para onde iremos? Diga-lhes: assim diz o Senhor: os destinados à morte, para a morte; os destinados à espada, para a espada; os destinados à fome, para a fome; os destinados ao cativeiro, para o cativeiro.
Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor. A espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como você está? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você vive se desviando. Por isso porei as mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão. Eu os espalharei ao vento como palha nas cidades desta terra. Deixe os seus filhos, deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, pois não se converteram dos seus caminhos. Fiz com que as suas viúvas se tornassem mais numerosas do que as areias do mar. Ao meio-dia, trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela o sol se pôs, enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante dos seus inimigos, declara o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz, pois sou um homem em luta e em contenda, com a terra toda. Nunca emprestei, nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. O Senhor disse: Eu certamente o fortaleci para o bem e intervim por você, na época da desgraça e da adversidade por causa do inimigo. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte, ou o bronze? Diga a esse povo: darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros como despojo, por causa de todos os seus pecados em toda a sua terra. Eu os tornarei escravos de seus inimigos, numa terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acendeu um fogo que arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim, vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores. Que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jamais me senti na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava comigo e me encheste de dignação. Por que é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Jeremias está tendo um diálogo aqui com o Senhor a respeito de tudo isso que Deus vai fazer. Ele diz, no começo assim do capítulo 15, ele já fala para ele responder para cada um deles qual é o destino de cada um, e o Senhor fala de 4 destinos aqui diferentes, né? Aos destinados à morte, morte, aos destinados à espada, espada, aos destinados à fome, fome, aos destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Então vão existir várias formas de juízo de Deus sobre a terra de Judá e Jerusalém. Aqueles que são destinados à morte, literalmente ao inferno, vão estar recebendo esse juízo, né? A mesma coisa, a espada, a fome e ao cativeiro, né? Exilados. Então haverá livramento para alguns de morte, para que eles se arrependam, mas outros que já têm uma sentença determinada de morte, de inferno mesmo, de destruição, o Senhor trará isso. Ele fala que ele vai enviar 4 tipos de destruidores. Isso fala também de Apocalipse, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. A gente vai conseguir ver isso lá dentro de Apocalipse também. Então, vai falar sobre isso e aí depois ele vem como quase que um lamento, né, por Jerusalém. Depois ele pergunta para o Senhor até quando que o Senhor vai permitir que os seus inimigos venham contra ele, né? E o Senhor está dizendo: se você se voltar para mim,
você pode ficar tranquilo que ainda que todos eles se voltem contra você, eu vou guardá-lo, eu vou cuidar de você. Jeremias, durante todo esse período, foi extremamente atacado por todo Judá e Jerusalém, por causa dessas palavras difíceis, duras demais de juízo sobre eles, né? Mas o Senhor fortaleceu Jeremias nesse momento, ele se tornou um profeta muito forte, mesmo debaixo de muita afronta, debaixo de muito sofrimento, por causa dessas palavras que o Senhor dava para ele profetizar, falar, né? Avisar ao povo sobre tudo que estava vindo sobre eles. E Babilônia está vindo, viu, gente? Eles estão vindo em direção a Judá e Jerusalém, e toda essa fome, essa escassez, essa guerra virá sobre eles e vai destruir tudo mesmo, literalmente. Jerusalém e Judá se tornará em total ruína. Amém? Então amanhã a gente vai continuar aqui dentro de Jeremias. Nós estamos ainda em Jeremias. Nós vamos ler Jeremias 16, 17, 18 e 19 amanhã. Amanhã a gente está dentro do livro de Jeremias ainda e a gente vai ver então que Jeremias está falando a respeito de tudo isso que o Senhor está para fazer por esses dias aqui da sua época. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para fazer nossa leitura.